Acho que foi, né? Foi. Sim. Já está gravando. Já. Então, Elisa, você que está com a câmera aberta. Então, vamos lá. Hoje é o estudo do livro No Mundo Maior, tá? Tá dando para ver? Nós estamos no capítulo 4 e nós tínhamos parado no parágrafo verificou-se breve pausa, que para a edição nova é na página 58, para a edição antiga na página 60. Certo? Certo. É na 52 também, hein? No iPad. Para quem baixou na internet, amiga, nem sabia qual era a página. Vocês que são pessoas assim super, como é que se fala, né? Atualizadas, página 52. Eu sugiro que para quem está usando a internet, também tem marcador no iPad e no computador. Então, que marque, porque nem sempre eu vou lembrar ou vou poder colocar no grupo de estudo, né? Eu tive que fazer a anotação ontem para passar para vocês hoje, porque hoje eu não tive tempo. Tá? Então, vamos lá. O livro é No Mundo Maior, tá? De psicografia de Chico Xavier pelo espírito André Luiz. Tá? Nós estamos no capítulo 4 e vamos partir do parágrafo verificou-se breve pausa. A Frane vai fazer alguma colocação? O Calderaro está explicando, né, sobre essa questão, né, da nossa evolução, né? Ele está fazendo assim um pequeno resumo, né, sobre como nós estamos caminhando, né, desde o início da nossa caminhada até hoje, né? E vem falar sobre todas essas questões está falando sobre as questões dos resgates, das oportunidades de tratamento, tudo aquilo que nós criamos para nós, né? Então, vamos continuar agora. Verificou-se breve pausa. Verificou-se breve pausa, que não interrompi, considerando a inconveniência de qualquer indagação de minha parte. Calderaro, todavia, continuou solícito. Perguntas: por que motivo não conserva o homem encarnado a plenitude das recordações de longuíssimo pretérito? Isso é natural. Essa pergunta aí, nós estudamos esse assunto no Livro dos Espíritos alguns dias atrás, né? A plenitude das recordações. Nem de longuíssimo pretérito, nem de próximo pretérito, né? A gente só consegue mesmo, no geral, somente dessa vida mesmo, né? Então, vamos lá. Agora eu não me lembro de peraí. Pretérito. Isso é natural em virtude da tão grande ascendência do corpo perispiritual sobre o mecanismo fisiológico. Vamos lá, continua. Se a forma física evoluiu e se aperfeiçoou, evoluiu que tá, né? E se aperfeiçoou, o mesmo terá acontecido ao organismo perispíritico através das idades. O perispírito, logicamente, né, ele evoluiu primeiro, né? Ele é o modelador da forma. Ele mostrou isso na página anterior, que ele veio falando de da nossa evolução, da modificação que nós estamos sofrendo. Exatamente, nós saímos lá de dentro das águas, né? Isso. E estamos aqui hoje. Então, nós, a forma acompanha o perispírito, né? Por isso que ele está falando, se a forma física evoluiu, né? Eu sei que a gente não era muito bonito alguns milênios atrás, né? Baixinho, peludo, com a mão lá no joelho. Falando em peludo, cadê o Zé Roberto? Né? Não está aí hoje. Então é isso aí, vamos lá, Elisa. Nós mesmos, em nossa relativa condição de espiritualidade, ainda não possuímos o processo de reminiscência integral dos caminhos perlustrados.
É bom mencionar esse integral aí, que às vezes as pessoas podem achar que não vai lembrar de nada, né? Mas a relativa condição espiritual. Então, é bom saber que nós temos alguma reminiscência quando nos é permitido. Vamos lá. Não estamos, por enquanto, munidos de suficiente luz para descer com proveito a todos os ângulos do abismo das origens. Tal faculdade só mais tarde adquiriremos, quando nossa alma estiver escoimada de todo e qualquer resquício de sombra. Quando virarmos luz, ó, que beleza! Tá? Sem resquício de sombra, então nós já não teremos forma, conforme nós conhecemos, né? Seremos só luz. Ela falta pouco, viu? Um pouquinho. Comparando, entretanto, a nossa situação com o estado menos lúcido de nossos irmãos encarnados, importa não nos esqueçamos de que os nervos, o córtex motor e os lobos frontais, que ora examinamos, constituem apenas regulares pontos de contato entre a organização perispiritual e o aparelho físico, indispensáveis, uma e outro, ao trabalho de enriquecimento e de crescimento do ser eterno. É justamente o uso desses três andares aí, né, que é o famoso, os três andares daquela madre, né, da Castelo Interior, Elisa, como é o nome mesmo dela? Teresa Teresa Dávila, é. Ou então o nosso amigo da Arca de Noé, né, o Noé da Arca, né? Esses três pontos aí é justamente, né, o nosso nível de medida evolutivo, digamos assim. Porque é esse ponto aí que justamente nos aproxima da espiritualidade. Tá vendo? É o ponto de contato regular. Né? Apenas regulares pontos de contato. Perispírito, corpo físico. Agora ele vai falar sobre essa questão de onde nós estamos andando, né? Não, antes ele vai falar uma coisinha aqui, um pouquinho antes, né? Em linguagem mais simples, são respiradouros dos impulsos, experiências e noções elevadas da personalidade real, que não se extingue no túmulo e que não suportariam a carga de uma dupla vida. É isso que é interessante, que isso já tem a ver com o que a gente está estudando agora no Livro dos Espíritos, tá? Em linguagem mais respirador dos impulsos. Onde estão os impulsos no terceiro andar, né? Experiências, que é o nosso andar atual, consciência, né? Em subconsciência, consciência e noções elevadas, tá? Que ele está falando aqui, no caso, seria o lobos frontais, né? Noções elevadas. É o superconsciente, de acordo com um pouquinho lá atrás. E ele fala aqui uma coisa muito interessante, que não suportaria a carga de uma dupla vida. Nós, tá, nessa questão da dupla vida, é aquilo que nós estamos estudando sobre a emancipação da alma. Nós somos seres encarnados, mas de uma certa forma, acho que nós estamos falando isso, né? Na quarta-feira, nós temos uma dupla vida. Porque quando nós estamos libertos do corpo, né, no sono, emancipamos a nossa alma, nós praticamente, né, vamos fazer coisas que jamais poderíamos fazer aqui no corpo. E a lembrança não vem justamente por isso. O nosso cérebro físico, ele está pronto, está, digamos assim, com condições suficientes somente para registrar o que está passando por aqui, na nossa vida normal de vigília, tá? Nas nossas 16 horas, digamos, diárias. E as outras 8 horas que nós, né, geralmente dormimos, estamos falando de uma forma geral, né? É uma outra vida. Está lá na resposta do 402, né? O espírito jamais está inativo, você está trabalhando, está fazendo algo, está passeando, está se divertindo.
Está onde ele gosta, que ele vai falar daqui a pouco. Está parado onde ele gosta. Ou subconsciência, ou consciência, ou superconsciente. E tem que haver uma dosagem disso também, tá? Nós vamos ver isso aqui já já. Vamos lá. Quem Vamos quiser lá. falar, pode falar, tá? Alguém quer falar alguma coisa? A gente pode E agora, continuar. e agora ele vai falar uma coisa muito interessante sobre essa questão da dupla vida, tá? Que muda totalmente a nossa visão de... Né, nós enxergamos que é verdade, a vida mesmo é essa aqui. Está em prova, está em expiação, está lutando para evoluir, tem que estar encarnado e tal. Mas, na realidade, bom, isso tudo é verdade, mas, na realidade, nessa dupla vida, quem mais manda, nós vamos ver que é outro. É o que ele vai falar aí agora. Em razão disso, e atendendo aos deveres impostos à consciência de vigília para os serviços de cada dia, desempenham função amortecedora. São quebra-luzes, atuando beneficamente para que a alma encarnada trabalhe e evolva. Então, quando nós estamos em vigília aqui, igual nós estamos agora, nós estamos aqui desempenhando essa função aí, né? De amortecimento. O espírito, a atividade do espírito está bem assim abaixo do normal, né? Nós estamos bem presos mesmo, estamos trancafiados no corpo, né? Então, o que ele está falando aqui é o corpo desempenha função amortecedora, então quebra-luzes, atuando beneficamente para que a alma encarnada trabalhe e evolua. Porque, como nós não podemos suportar a dupla vida, só podemos suportar essa, e essa, com bem, digamos assim, bem, em ritmo bem lento, olha só que coisa interessante, em ritmo bem lento, tá? Porque somente assim nós vamos conseguir crescer, porque nós vamos ter tempo de ver, refazer, trabalhar isso com mais calma, mais tranquilidade. O espírito é mais, digamos assim, uma palavra que eu não estou encontrando, digamos, mais agitado, né? Como ele é livre, né? Ele está mais desperto do que nós. Nós parecemos estar despertos, é o contrário pelo que está falando aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos lá. Além disso, nascimento e morte na esfera carnal, para a generalidade das criaturas, são choques biológicos imprescindíveis à renovação. Continua. Em verdade, não há total esquecimento na crosta terrestre, nem restauração imediata da memória nas províncias de existência, que se seguem naturais ao campo da atividade física. Tudo isso aí nós estudamos no Livro dos Espíritos algumas semanas atrás, alguns dias atrás. Continua, Elisa. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Isso foi bem falado, bem, né, comentado. Se alguém quiser falar alguma coisa sobre isso para completar, para ajudar, tudo bem. Vai falar agora sobre tendências, faculdades, né, que quase equivale ao que vai falar aí. Quer dizer, não é uma lembrança do passado, mas é o que ele vai falar, quase equivale. Já usa um termo, né, bem... Eles sabem o que falam, né? O que eles falam para a gente. Vamos lá, Elisa. Bom, Alguém quer falar? ninguém quer falar nada, então vida que segue. Todos os homens conservam tendências e faculdades que quase equivalem à efetiva lembrança do passado. E nem todos, ao atravessarem o sepulcro, podem readquirir repentinamente o patrimônio de suas reminiscências. Nós já vimos também, falamos até sobre Dona Laura, no livro Nosso Lar. A gente pensa que quando vai desencarnar, vai chegar lá, vai lembrar de tudo. Nós só vamos lembrar dessa passagem mesmo. Então, e depois, quando nós formos evoluindo, as memórias vão aparecendo também aos poucos, não é de uma vez só. Né? A natureza não dá saltos, é tudo bem devagar mesmo.
Quem Ninguém fala demais... mais. Está todo mundo tão calado. Ah, Quem demasiado se materialize, demorando-se em baixo padrão vibratório no campo de matéria densa, não pode reacender de pronto a luz da memória. a gente já falou um pouquinho lá, quando falava da questão de sombra e luz. Se a gente está muito materializado, nós não estamos preocupados também em saber o que nós somos, o que fomos, o que deixamos de ser. Geralmente, quando nós estamos bem materializados, o que é o aqui e agora. Não importa muito para a gente lá atrás nem o futuro. O materialista, convicto, ele vive o momento, tá? Porque ele vive de prazeres mundanos, não é isso? Nenhum materialista chega e fala, não, eu não vou fazer isso hoje para deixar para fazer amanhã. Não, eu quero fazer hoje, quero fazer amanhã, quero fazer depois, e aí vai por diante. Quero curtir a palavra, curtir hoje, curtir amanhã, curtir depois. Então, o materialista vive o momento. Então, enquanto a gente estiver materializado, não se preocupar, né? Estamos naquela, o materializado está naquela do deixa a vida me levar, vida leva eu. Não está preocupado em saber o que é a vida. Fala, César Alberto. Esse aí nós podemos considerar que seja essa aceleração do espírito? Como assim? Se nós não estamos muito interessados nisso, é porque o espírito também não está muito interessado, ele quer avançar, quer ir para frente? Não. Na aceleração? É desaceleração. O espírito está falando aqui, ó. Quem demasiado se materializa, demorando-se em baixo padrão vibratório, não pode reacender de pronto a luz da memória, ou seja, está preso naquilo ali, naquele momento dele, tá? Ele não está preocupado, ele está desacelerado, digamos assim, seu Roberto, porque não está preocupado nem com o que passou, nem com o que virá. Ele vive das sensações, dos prazeres. Tá? O materialista, quer dizer, nós ainda somos um pouco, né? Ou bastantes, não sei, vive muito de sensações e prazeres. Não procura saber o porquê da vida. Então, isso aqui que ele está falando aqui é crava. Isso crava, né? Demorando-se em baixo padrão vibratório. Está parado, não está estacionado. Não existe isso, estacionado. Mas está perdendo seu tempo. Aí depois, no futuro, ai meu Deus do céu, como eu perdi tempo, né? Como eu vacilei. Certo? Perfeito. Mas alguém quer falar alguma coisa? Gente, esse telefone está com raiva de mim. Estou tentando abrir aqui a imagem, não abre de jeito nenhum, viu? Vocês... Fica assim, senão daqui a pouquinho tu cai. Isso aí, deixa quieto aí. Vamos lá, gente. Alguém fala alguma coisa mais? Olha lá, o que é que vai falar agora aí, seu Roberto? Despenderá, né? Despenderá tempo a desfazer-se dos pesados envoltórios a que inadvertidamente se prendeu. Sentiu? Está preso, né? Está pesado, né? Vamos lá? Dentro da luta humana, também é indispensável que os neurônios se façam de luvas, mais ou menos espessas, a fim de que o fluxo das recordações não modere o esforço edificante da alma encarnada, empenhada em nobres objetivos de evolução ou resgate, aprimoramento ou ministério sublime. Ou seja, os neurônios nos protegem, porque como eles não conseguem receber essa informação, porque são físicos, são materiais, tá? Então, ele que está falando aqui, dentro dessa luta humana, também dispensa que os neurônios se façam de luvas. Porque se nós recebêssemos as informações, por onde seriam? Pelos neurotransmissores, os neurônios. Isso. E o negócio não ia ficar legal. Né? O neurônio também, como está no corpo físico, é uma proteção para nós. Uma grande proteção. Ele não recebe, tá?
essas informações do plano espiritual. Grava. Vamos lá? Alguém quer falar alguma coisa? Importa reconhecer, porém, que a nossa mente aqui age no organismo perispírito, com poderes muito mais extensos, mercê da singular natureza e elasticidade da matéria que presentemente nos define a forma. Está afirmando isso aí. Que a nossa mente aqui age no organismo perispírito. Tá? E quando nós estamos desdobrados, a nossa mente vai agir aonde? Tá? Perispírito, no organismo perispírito. Rapaz, não é brincadeira não, é uma informação, um parágrafo que dá pra gente, né? Dá para falar-se muita coisa aí, estamos falando, né? A gente está prestando atenção no que acontece. E está servindo para o estudo do Livro dos Espíritos, a pergunta 402, né? Está ajudando também. Tá, é. A compreensão dela. Tá vendo? Deu certo, ficou um com o outro, né? Vamos lá? Alguém quer falar alguma coisa? Nossa, que silêncio. Está parecendo até igreja. Isso, contudo, em nossos círculos de ação, não nos evita as manifestações grosseiras, as quedas lastimáveis, as doenças complexas, porque a mente, o senhor do corpo, mesmo aqui, é acessível ao vício, ao relaxamento e às paixões arruinantes. O fato de desencarnar não significa que ninguém vai melhorar, tá? Que a alma está, né, está curada de alguma coisa, que estava doente quando nós estamos encarnados. Então, está se referindo a esses dois, né? Esse papo todo aqui começou quando aquele encarnado e o desencarnado, que um era filho de criação, não, o encarnado matou o pai, né, o de adotivo, né, etc. Não. Tá falando aqui que como ele desencarna, tá? E continua vibrando no ódio contra o filho adotivo, então está mostrando para a gente que o fato de estar lá não nos melhora em nada. Quando nós emancipamos, o que é que nós falamos? Né? O que é que os espíritos nos falam, aliás? Nós vamos para onde? Os nossos lugares afins, para onde nós gostamos do que nós gostamos de fazer aqui encarnado, nós vamos procurar os lugares parecidos lá do outro lado. Eu não sei como é que a gente acha, mas a gente chega lá, interessante, né? Basicamente alguém porque nos é leva. muito afim mesmo. Tá? E que ele fala aqui, né? As manifestações grosseiras, quedas lastimáveis. Ou seja, é umas coisas interessantes. No livro, essa aqui foi uma quedinha, mas foi lastimável. No livro Sexo e Destino, tinha uma senhora que foi uma santa a vida inteira. E ela era casada com um marido que ela achava que era né, amava aquele homem sério, e o cara não era mole, mulherengo pra caramba, né? E ela não sabia nada disso. E ela desencarna e vai para um lugar legal e tal, mas chega lá, começa a encher o saco dos mentores, como sempre aquele negócio, eu quero ir em casa, eu quero ver meu marido, quero ver como ele está. Deve estar todo mundo mal lá em casa. Então enche o saco que traz ela de volta. Só que quando chega lá, tinha alguns dias que ela tinha desencarnado, estava o maridão com uma tremenda loura beiçuda lá, né? E né, só no... né? E ela vê aquilo, ela não resiste. Ela realmente tem um choque, muito ódio, muita raiva quando vê aquilo. Ela desacorda. E vamos falar até uma coisa. Só falta o André Luiz falar no livro assim, morreu de novo. E foi levada, olha o que fala lá no livro, em péssimas condições. Aliás, não pôde ser levada de volta para a colônia espiritual, teve que ficar alguns dias em um lugar aqui na crosta. Olha as condições que ela entrou. Tá? Condições que fala aqui, quedas lastimáveis. Para depois de alguns dias, sim, ela ter condições de ser levada de volta para a colônia para continuar o tratamento. Então, viu? Quem desencarnar aí, tá? Que achar que o maridão não vai depois arrumar aquela loura beiçuda, tá? A famosa, né? Bonitona, já sabe. Hein? Por que Consuelo já ficou
Consuelo, Consuelo, existe uma coisa chamada rebeldia, tá? Rebeldia. O André Luiz ficou 1 ano para ir visitar a família no Livro Nosso Lar. Quando falaram para ele, fica quieto, então falava, ele falava, minha família, um assoviava, outro olhava para longe, assim para o lado, cara de paisagem, não dava muito papo a ele, ele notava que não era para falar da família, mudava de assunto. Essa não, ela insistiu, insistiu, insistiu. No livro Memórias do Suicida tem um caso desse também, né? E essa insistência tem uma hora que os espíritos falam, bom, já vi que para essa pessoa o tratamento, não, o melhor tratamento é ver o que está acontecendo logo. Ver que não estava ao lado de nenhum príncipe encantado, de ninguém, né, perfeito, sim, pessoas imperfeitas como ela era também, né? Então é isso aí, Consuelo. A espiritualidade deixa acontecer por causa da rebeldia. Como diz o Emmanuel, né, o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Olha só, o tamanho da rebeldia de cada um. É o inferno. Essa é forte. Calma. É forte, mas é essa aí. Calma, Consuelo, calma. Deixa eu te perguntar outra coisa. Esse rapaz que foi assassinado, quando ele morreu, ninguém. Ele não tinha nenhum estudo espiritual, não era uma pessoa religiosa, nem nada disso. Quando ele morreu e ele resolveu ficar atrelado ao filho, né? Por que alguém não foi lá tentar ajudá-lo, explicar que não adiantava fazer isso? Isso não seria bom para ele, não é nem para o outro, é para ele, mostrar que tem um caminho a seguir e tudo, já que ele não era uma pessoa espiritualizada. Nunca. Aqui no livro não fala nada disso, não, mas eu tenho certeza que tentaram. Mas às vezes o ódio cria uma barreira tão forte que ela não recebe a intuição de outros espíritos. Tá? Às vezes tentou e viu que o melhor, tá, era deixar, né, até a hora certa. A hora certa é essa. É a hora que o Calderaro entra em ação, vai ajudar. Daqui a pouco vem uma cena linda desse livro, tá? Um negócio fantástico. Não sei se vamos chegar lá hoje, que deixa eu ver. Não, acho que não vai chegar, não. Mas isso é para a próxima aula. Para a gente compreender algumas coisas sobre isso. Que tem coisa que eu não vou falar aqui, senão não vai ter graça daqui a pouco. O Calderaro vai falar para o André Luiz, é muito forte para resolver esse assunto, entendeu? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, mas os espíritos deixam acontecer até a hora que, digamos que é um fruto verde, tá? Que vai entrar, ficar no ponto e depois, na hora certa, colher, né? É o livre-arbítrio, né? Então, o livre-arbítrio é aqui e lá. Veja bem, mesmo que ele não fosse religioso, né? Ele não quis nem pensar no perdão, de que, né, o ódio realmente, né, houve uma ingratidão, houve um crime, e nós, que ainda somos inferiores, com a nossa dificuldade, né, perdão, quando Jesus falou em perdão há 2000 anos atrás, né, poucos lá compreenderam isso. Na hora que aqueles que estavam lá, não é? A mesma coisa. E olha que aqueles homens que estavam lá, tá, eram todos bem entendidos do quê? Das leis da Torá, né, que são as leis, eram bem, né, sabiam muito, estudavam, debatiam, interpretavam, mas na prática, né, continua mais ou menos, infelizmente, como hoje. Mas hoje nós estamos bem melhores que naquela época, pode ter certeza. Tá? A gente pode ter certeza que estão bem melhores. O grande problema nosso é o perdão. A palavra perdão. A gente vai olhar no Evangelho quantas vezes Jesus fala sobre perdão. Tá? E é forte as passagens que ele fala sobre perdão. Aquela que Pedro pergunta, devemos perdoar 7 vezes, né? Porque isso tem a ver com o Antigo Testamento, quando o neto de Caim, Lameque, tá? fala mesmo claramente que eu sou pior do que meu avô, que Caim. Não fala com essas palavras, né? E aí lá alguém fala que, né, que ele para ser eu não estou lembrando, não, você que fala que 7 vezes, né, pior do que Caim, um lance assim.
Mais ou menos isso. Quer dizer, quando Pedro está falando sobre essa questão de perdoar 7 vezes, é por causa do Lameque. Será que o Lameque, que foi o que errou muito, né? Não deveria ter sido a questão do Lameque, perdão 7 vezes para Lameque, né? Senhor, nós devemos perdoar 7 vezes. Jesus não só 7, mas 70 vezes 7. Que a gente entende que o perdão, nesse ponto aí, é infinito. Tá? É demais. Então, como é que se fala? Não tem limites. Devemos perdoar sempre. E no meio da prece, o Senhor nos ensina a orar. Ele bota eu acho que a única imposição que o Jesus coloca está no meio da prece, que nós oramos toda hora aí. Pai nosso, Senhor, perdoa nossas dívidas assim. Olha só, é uma condição, é uma imposição. Assim como perdoamos aos nossos devedores. Como é que eu posso pedir perdão a Deus se eu não consigo ainda? Então, o grande problema de todos nós é essa palavrinha, perdão. Tá? Mas isso é lógico, isso é uma virtude que nós vamos adquirindo com o tempo. Depois de algumas pedradas que a gente vai tomando, os tropeções, as quedas, a gente começa a compreender a necessidade do perdão. O perdão não é uma virtude em si, tá? Digamos, é uma necessidade, é terapêutico o perdão. Quem consegue perdoar, vou falar eu, né? Quem consegue perdoar diz que depois parece que sai um peso do coração, sai um peso enorme. Tá? É o caso desse senhor aí. Com certeza os bons espíritos chegaram, meu amigo, vamos embora comigo, deixa ele aí, vamos embora. Mas a mente lacrada, não é fechada não, lacrada para a vingança. Nesse mesmo capítulo aí, nesse mesmo livro, lá no capítulo 12, o caso Fabrício, que ele deu a pernada nos irmãos e no pai, ficou com tudo. E ele teve... Falar um negócio. Isso aqui, ó, para levar para Morena. Vou levar para Morena isso aqui amanhã? Pode falar, Jorge. Então, vamos não atrapalhar, né? Então, o caso lá do seu Fabrício lá, a intercessão dele, porque ele era esquizofrênico, né? Era um tirano dentro de casa. Mas, quer dizer, vem só para esclarecer, eu estou citando só para esclarecer a união da pergunta. Eu acredito que ainda está na pergunta que caiu na internet aqui, que a Consuelo tinha feito. E a esposa dele, que foi a facilitadora, que era uma alma, né, que tinha crédito e conseguiu auxiliar esse cidadão. E aí até o André Luiz perguntou, poxa, a gente vai investir nesse homem aí, ele já está nessa situação, mais ou menos assim, não é essa linguagem. Aí o Calderaro falou dela, da esposa, e que seria melhor ele desencarnar assim, porque senão ele iria perturbar lá em casa. Ia voltar para lá e ia ficar obsediando a família. É o que acontece com muita gente aí. Tem muita família aí que entra no quadro de perturbação plena porque o familiar que desencarnou, ou o marido, ou sei lá quem foi. É verdade. A gente viu muito isso lá no Maria Vaz, né? Às vezes não está nem na questão de querer perturbar, mas está perturbando, né? Não está naquela finalidade ruim, né? Mas acaba prejudicando, né? Porque quando ele fala aqui quando ele fala da mente aqui, porque a gente está muito centrado na vida presente. Então nós estamos ali fixados e pensa na família. Só o pensamento dele, na aproximação, o caso lá do filho daquele expositor espírita, que só na aproximação também tinha esse problema dessa doença esquizofrenia. Só na aproximação, o André Luiz dizia, não estou vendo espírito nenhum aqui, mas o que está acontecendo? O pessoal estava na periferia, perto. E ele já voava longe. Exatamente. É o Marcelo, né? No quadro. Até desculpe, tá?
Olha só, eu falei o caso do Marcelo, tá? O capítulo que eu falei do caso do Marcelo é o capítulo 8, não se chama o caso do Marcelo, é no Santuário da Alma. Por que eu falei o caso do Marcelo? Que lá durante o Caldeirão fala, André, vamos agora ver o caso Marcelo. E eu gravei isso, não gravei o nome do capítulo, gravei o caso Marcelo, capítulo 8, que o Jorge acabou de falar aí, do rapaz que, né, quando vê os espíritos estão se aproximando, vai embora. Bom, esse é caso lá para nossa lá mais à frente. Vamos lá. Alguém quer comentar mais alguma coisa? O André Luiz vai perguntar agora, tá? Nessa altura das elucidações, arrisquei uma pergunta no intervalo que se fez espontâneo. Como interpretar de maneira simples as 3 regiões da vida cerebral a que nos referimos? Todo mundo se lembra das 3 regiões, que é muito importante. Sim. Arca de Noé, consciente, superconsciente e subconsciente, tá? Nervos, tá? Nervo, córtex, motor e lobos frontais. Lobos frontais, isso aí, tá? É muito importante. Por isso que a Liz até botou o desenho um dia desse aí no, tá? Porque agora vai explicar de novo um assunto que já foi falado, ele vai de novo reforçar, que o André Luiz fez uma pergunta interessante, né? Como interpretar de maneira simples. E ele vai falar simples. É assim, assim, assim. Tá? Vamos lá? Alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo depois procura o desenho da Arca de Noé que a Elisa propagou. Ai, meu Deus. Vamos lá. O companheiro não se fez de rogado e redarguiu. Nervos, zona motora e lobos frontais do campo carnal. Só um instantinho, só um instantinho. Nervos, subconsciente, zona motora, consciente, lobos frontais, superconsciente, tá? Nervos, onde nós começamos, tá? Tá lá nossas experiências lá atrás arquivadas. Zona motora, tá? É o consciente, a nossa vida do dia a dia do agora. E lobos frontais é o que nós almejamos, o futuro. Só um instantinho, gente. Ô, Victor, Margarete, estão tocando o interfone aqui. Estão tocando o interfone ali. Bom, vamos lá, gente? Eu estava pensando que era o daqui de casa. Igualzinho. Está tudo fechado lá? Vamos lá, então. Vamos lá. Desculpem. Nervos, zona motora e lobos frontais no corpo carnal, traduzindo impulsividade, experiência e noções superiores da alma. Ou seja, impulsividades, vamos lá de novo. Impulsividade porque aquilo que está lá guardado dentro de nós ainda nos governa muito. São instintos, impulsos. Por exemplo, os animais que nós temos dentro de nós estão aí nessa impulsividade. Quando a gente fica com raiva, né, o que é que nós viramos? Verdadeiras feras, não é isso? É impulsivo isso. Nós temos que aprender a controlar isso. Né? Feliz quem já controla, parabéns, não é isso? Experiência, a experiência que nós estamos adquirindo agora. Nós já temos as experiências passadas, estamos adquirindo mais agora, tá? E noções superiores da alma, é para onde nós devemos ir no futuro. Nós devemos já desde hoje começar a ter essa vontade, nos esforçarmos para isso, para o futuro, certo? É esse que estão os 3 degraus, tá? Os 3 andares do cérebro, né? Logicamente, isso é um simbolismo. Vamos lá? Bom, a experiência e noções superiores da alma constituem campos de fixação da mente, encarnada ou desencarnada. A demora excessiva num desses planos, com as ações que lhes são consequentes, determina a destinação do cosmo individual. Agora vai falar de cada um. Vamos lá. Olha só. A criatura estacionária na região dos impulsos perde-se num labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia. Ou seja, olha só,
como nós falamos do assunto da raiva, da fera, tá? Quem se estaciona, passa aquela vida né, pô, assim, como é que eu vou falar, né? Uma vida muito assim impulsiva, muito, né, qualquer coisa quer resolver daquele modo sem pensar muito, sem muito raciocínio, está perdendo tempo. Não é isso? Agora vamos lá, tempo e energia. Agora vamos lá, segundo caso. Quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, sem consulta ao passado e sem organização de bases para o futuro, mecaniza a existência, destituindo-a de luz edificante. Bom, esse é o segundo caso. O segundo caso, ele falou lá atrás sobre a questão da materialidade, e nós não falamos até isso aqui, o que é que foi falado aqui? Né? Essa questão sem organização, sem consulta ao passado e sem organização para o futuro. É o materialista em si, é o que vive a vida presente, não está preocupado, deixa a vida me levar, que nós comentamos ainda há pouco. Tá? Também está perdendo tempo, gastando energia à toa. Agora vamos para o terceiro caso. Os que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores sofrem o perigo da contemplação sem as obras, da meditação sem trabalho, da renúncia sem proveito. Por quê? Está muito preso. Por exemplo, quando a gente entra no fanatismo religioso, nós estamos muito, né? Nós nos prendemos muito né? Ou ir à igreja, ou ir ao centro espírita, aquele negócio, larga tudo, esquece do trabalho, né? quer a carteirinha de anjo para o outro dia, etc. Né? Tá aqui, contemplação sem obras. E, em vez de estar trabalhando para realmente adquirir a carteirinha de anjo, está ali parado, achando que os simples fatos de ir à igreja, de fazer uma coisinha ou outra, está preenchendo a necessidade. Não. Talvez esteja assim, preenchendo alguma necessidade, alguma falta que tenha a pessoa. Porque o que leva a pessoa a essa questão de ficar no tempo das noções superiores é o trabalho. É isso que nos leva para lá. Até na pergunta 662, se eu não me engano, 664, fala que as ações são as melhores preces, né? Isso vale muito mais que as palavras. Deixa eu ver aqui, o livro escrito aqui do meu lado, só para mim ver a pergunta. 661, desculpe, tá? 661. Vou ler só um pedacinho. As boas ações são a melhor prece. Tá? A resposta 661. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Certo? Então, é isso aí. O trabalho no bem, o esforço na edificação do próprio ser, tudo isso é importante. Agora, ficar na contemplação, achando que vai ganhar a carteirinha de anjo só porque faz algumas coisinhas e está lá, né? Não adianta não, gente. Não adianta não. É o dia a dia da gente que vai definir a carteirinha de anjo. Tá? É o nosso interrelacionamento, a nossa labuta. Aí vai entrar realmente a questão do aprendizado. Né? Viver, ter experiências, quebrar a cara, levantar, resgatar, acertar. É isso aí que vai nos dar a carteirinha de anjo. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem essa carteirinha aí para me emprestar para entrar no cinema? Pagando meia? Acho que a Cláudia tem. Vamos lá? Não tem não. Ainda não. Vai ter, Cláudia. Vai ter. Se empresta. Pode deixar. Isso. Tá, obrigado. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente, sobre esse assunto? Bom, então vamos seguir. Para que nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável se equilibre, valendo-se das conquistas passadas para orientar os serviços presentes e amparando-se ao mesmo tempo na esperança que flui
cristalina e bela, da fonte superior de idealismo elevado. Por essa fonte, ela pode captar do plano divino as energias restauradoras, assim construindo o futuro santificante. Entendeu aí, gente? Deixa eu tentar tirar minha imagem, minha conexão. Estão me ouvindo? Então, Não, tá, eu estou tentando tirar a imagem, mas é o telefonezinho que tem cá. para de mexer. Está partindo aqui para botar só para áudio. Bom, veja bem, está bem explicado isso aqui. Para a gente continuar na direção do alto, as experiências passadas são necessárias, tá? O esforço, quer dizer, os serviços presentes, e mais também na ligação com o alto. É essa esperança que flui do estado liberta. Tudo isso é necessário. É esse equilíbrio que vai nos dar a carteirinha de anjo. É viver com o passado, viver o presente e né, pretender, né, como é que fala, o lance, o futuro, né? Chegar lá. Então, é esse equilíbrio que é necessário. E veja o que está falando, para que a mente, tudo é a mente. Né? Lá na frente ele vai falar o que é a mente é o senhor do corpo. Antes ele já falou que a mente é o senhor né, de tudo, né? A mente, tudo é a mente. Vamos lá? Alguém quer falar algo? Então vamos. Silêncio. E como nos encontramos indissoluvelmente ligados aos que se afinam conosco, em obediência a indefectíveis desígnios universais, quando nos desequilibramos pelo excesso de fixação mental num dos mencionados setores, entramos em contato com as inteligências encarnadas ou desencarnadas em condições análogas às nossas. Bem simples, né? Bem simples. Como nós todos, né? É Somos tudo geradores. afinização, conexão, vibração, é tudo com ão. Isso aí, tá? Afinidade. Oi? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso, gente? Tá? Então vamos lá. O instrutor, com ar fraternal, indagou: Entendeste? Respondi afirmativamente, possuído de sincera alegria, porque afinal assimilara a lição. Calderaro fez aplicações magnéticas sobre o crânio do enfermo, envolvendo-o em fluidos benéficos, e disse-me após longa pausa: Temos aqui 2 amigos de mente fixada na região dos instintos primários. Sentindo? Ou seja, são espíritos que ainda estão presos, tá? Aquelas vibrações bem pesadas. Tá? A evolução para eles ainda está num processo, né? Mas eles não estão se esforçando para sair disso, que é o esforço e a vontade de cada um de nós que nos tira dessa situação. Os bons amigos podem ajudar, os bons espíritos. Mas se não houver a boa vontade de nossa parte, o esforço, ficamos aqui fixos nessas regiões. É o que está acontecendo com esses dois. Um se entregou, que o medo é terrível. O medo coloca aí também, tá, gente? E o outro, o ódio, também travou ele aí. Vamos lá? O encarnado, depois de reiteradas vibrações no campo de pensamento, em fuga da recordação e do remorso, arruinou os centros motores, desorganizando também o sistema endócrino e perturbando os órgãos vitais. Se tornou uma doença física. O desencarnado converteu todas as energias em alimento da ideia de vingança, acolhendo seu ódio, em que se mantém foragido da razão e do altruísmo.
O que vai falar agora é que é interessante. Outra seria a situação de ambos se houvessem esquecido a queda, reerguendo-se pelo trabalho construtivo e pelo entendimento fraternal no santuário do perdão legítimo. O que nós falamos ainda há pouco. Um caiu porque também não se auto-perdoou. Errou. Está errado. Mas não vamos deixar a peteca cair mais. Não vamos errar de novo. Vamos lutar, vamos trabalhar. Tá? De repente, até o outro que estava com ele, com todo aquele ódio, quando visse ele, né, fazendo algo de bom, começaria também um trabalho, né, em si, né, e podia até desligar-se ou voltar às boas, né? Não é impossível. Mas o problema foi esse aí. Um caiu um ódio e o outro essa questão do medo, do remorso, do sentimento de culpa, olha aí onde levou ele. Adoeceu não somente, a alma já estava doente, adoeceu também fisicamente, porque realmente mexe com tudo, né? Nossa mente mexe com todo o nosso corpo. É. Os psicólogos que o digam, né? Uhum. Gente, está um silêncio hoje, já vai acabar e ninguém fala, não. Já Só o vou Jorge, falar. por favor. Ah. Isso. Então fala. Está fechado o microfone, Jorge. Vixe. Abriu. 12. Abriu. Amar os nossos inimigos tem a questão do ódio, da vingança, né? Instrução dos Espíritos. E, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Tem o inimigo desencarnado, item 5. É isso aí que ele está comentando aqui, porque esse cara aqui é um processo, né? Eu vou falar o que eu entendo, tá? Com relação à questão da obsessão. Porque o envolvimento dos fluidos do senhor que obsediou o garoto, que furtou lá as questões lá, e porque ele deixou nessa triste situação, deixou na organização que ele fala aqui, das glândulas endócrinas. Então, os centros de força passaram a funcionar totalmente desequilibrado e ele foi definhando. E a intercessão do pessoal aqui o auxiliou. Por isso a questão do perdão, acabou o Afrânio de falar, né? Se ele, aqui, pelo menos, como narra no Evangelho ali, se a gente fizer um trabalho, porque o obsessor, na verdade, a gente chama de inimigo, mas na verdade não é inimigo, não, eles são amigos nossos. É eles que nos chamam a atenção para a gente procurar socorro. Tá? Mas, se nós fizermos da diferença, nós vamos ajudá-los. Lembra do Máscara de Ferro, o amigo do Divaldo? Levou muito tempo no calcanhar de Aquiles dele. Depois que apareceu, a mãe reencarnou e não tinha, nasceu, acho, num bolsão de miséria, e deixaram na porta da mansão, e o Divaldo acolheu, foi que quebrou o cidadão. Então, é o que o Afrânio acabou de comentar aí, com relação da caridade que a gente procura exercer em nós, e assim a gente vai desmontando toda essa trama articulada pelo pessoal que tenta nos pegar. E quem é o culpado dessa situação toda somos nós. Não adianta querer dizer, porque é o outro nada, somos nós. Se a gente está passando por esse problema, somos nós culpados. Não adianta jogar a culpa lá nas costas do chamado obsessor, não. O culpado somos nós. O algoz de hoje é a vítima de ontem, né? É isso? Isso. Então, é isso aí. Né? Nós temos que fazer a nossa parte para quebrar esse vínculo. Esse é o grande problema. O espírita sabe demais disso. Vamos lá, Liz. Alguém mais quer falar alguma coisa? Bom, o assistente deixou perceber novo brilho nos olhos perconscientes e acrescentou: segundo verificamos, Jesus Cristo tinha sobradas razões,
recomendando-nos o amor aos inimigos e a oração pelos que nos perseguem e caluniam. Não é isto mera virtude, senão o princípio científico de libertação do ser, de progresso da alma, de amplitude espiritual. No pensamento residem as causas. Na mente. É isso aí. O que a gente, se a gente for olhar, grosso modo, hoje nós olhamos, quando a gente fala em Bíblia Sagrada, em Evangelho, a gente está pensando que nós estamos com o livro sagrado, assim, na questão de religiosidade. Religiosidade é o caminho, é o que vai nos ensinar a nos melhorar e tal. Mas o Calderaro tem toda a razão, isso aqui é um princípio científico de libertação do ser. É uma autocura. Quando nós estamos fazendo isso, e muitos de nós somos rebeldes, tá? Antes da gente entrar para alguma escola religiosa, nós achamos que é coisa, né? Beata, é coisa de mariquinha, coisa de, né? Não é isso que muitos de nós, eu já passei por isso, tá bom? Falo por mim. E vejo isso aí na rua. E hoje eu olho o Evangelho, olho a Bíblia, não somente como um livro religioso, eu olho como um livro altamente filosófico. Está me mostrando, né, as coisas, me mostrando tudo. E também científico. No prefácio daquele livro da Joana, o Jesus e a Psicologia, Jesus à luz da Psicologia Profunda, né? Qual é o nome do livro? Evangelho. Jesus e o Evangelho à luz da Psicologia Profunda. No prefácio ela fala, o homem Jesus nunca adoeceu. Por quê? Malhava, corria de manhã? Não. Em primeiro lugar, né? É equilíbrio, né? Perfeito. A mente. Hein? A mente. Equilíbrio perfeito da mente também. Então, tudo isso que ele passou para a gente, ele mostrou para a gente. É como se falasse assim, o médico das almas, né? Se chamou o médico das almas. Ele falou assim, olhe para mim. Aliás, no livro de João, não me lembro qual capítulo, que o pessoal quer ver como será Deus, como é Deus, ele falou, olhe para mim. Precisa procurar lá. Ele falou, olhe para mim. Não estava fazendo uma autopropaganda dele, não. Estava nos mostrando como seremos nós no futuro e como nós devemos viver. Acabou as doenças, a partir do momento que a gente começar a viver assim. É isso? Calderaro está cheio de razão. Princípio científico de libertação do ser. E pegando o gancho aí que você está comentando, lá na Aliança da Ciência e da Religião, no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, diz assim, eu vou abrir aqui. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis material do mundo, né, material, e a outra do mundo moral. E segue aí, compete a você, ao ouvinte, vamos dizer assim, a ler, tá? Dar uma pesquisada. E no livro Mecanismo da Mediunidade, lá no item que tem lá, que fala sobre mediunidade e desdobramento, ele reforça o que lá o André Luiz, porque a linguagem é muito técnica, ele traduziu, porque eu acredito que tenha sido assim, uma reunião na ambiência espiritual, que a linguagem do instrutor altamente intelectiva. E o André Luiz, como gosta dessa linguagem, jogou no livro, para atender a necessidade também de pesquisadores aqui da Terra. Então, ele cita o seguinte, que através da própria respiração, a criatura que procura manter uma vida harmonizada, os seus padrões, o Afrânio falou que Jesus nunca adoeceu, é verdade. Por quê? Por que ele procurava os montes? Para se refazer. Não é através da respiração que a gente manda para dentro algo legal e faz a modificação do que não é legal, do que
Porque Jesus é diferente, tá? Mas nós, o que não é legal para a gente inserir em nós, para fazer uma boa troca, para que a organização nossa trabalhe bem, principalmente os centros de forças, aí ele aponta lá nesse livro aí que a importância do plexo ali do lado do solar, meu Deus, tem o fígado, o outro, é esplênico, né? É o esplênico. Então, a importância, porque aí é onde vamos dizer assim, fluidos sanguíneos são produzidos aí, como hemácias, enfim. Se a criatura tem uma vida pautada dentro do equilíbrio, dentro da harmonia mental, essa criatura não vai adoecer. E os anticorpos que a gente tanto busca hoje, com limão, com mais não sei o quê, com mais isso, com aquilo, né? Enfim, tá? Está em nós. E a gente vai se altamente nós temos essa defesa natural e nós não sabemos como utilizá-la. Basta ter uma vida pautada dentro do equilíbrio. Essa é a ciência de viver. O Calderaro está coberto de razão, né? A gente não pode fugir, não. Eu estou assinando, estou abonando embaixo, hein, Afrânio? Se eu estiver errado, nós dois vamos pegar a paraquedas para ver se o vento soca para cima para sair lá do lodo, hein? Olha que aquele mármore é quente, hein? Só para ir para subir. O mármore é quente, vai queimar o pé. Vamos lá. Vai continuar, Frane, já são 8h32. Atrapalhei aí. Não atrapalhou não, Jorge. Foi uma colocação muito boa. Então, vamos parar, então. O assistente deixou perceber todo o brilho, tá? Tá. Aí vamos parar. Aí depois a gente volta. E o assunto que eu falei ainda começa na outra página ainda, quer dizer. Aí acaba o capítulo. São, Afrânio? Oi? Pode parar. Obrigado, Carol. Pode parar. Então, o pessoal marca aí no parágrafo: o assistente deixou perceber novo brilho nos olhos percussientes e acrescentou: